Independente do que vai acontecer com o Vasco nessa Série B, se vai conseguir o acesso ou infelizmente vai ficar mais uma temporada nessa competição, a diretoria do Vasco poderia mapear esse mercado, a Série B do Campeonato Brasileiro, e buscar valores para a próxima temporada. Só que o torcedor fica se perguntando, poxa, vai ficar pensando pequeno? O Vasco é muito grande, ainda mais se conquistar a vaga na Série A. Olha, torcedor, eu tenho uma coisa para te contar. O Vasco sempre buscou jogadores em times pequenos e deu muito certo, principalmente nos times campeões. E eu posso te provar. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, ainda não conhecia esse canal, me dá essa moral, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim você vai ficar super bem informado, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade, com muita seriedade, do jeito que você gosta. Dar o like nesse vídeo também é importante demais, é só clicar no curtir, ajuda também compartilhando, copiando o link e jogando para outros vascaínos, porque esse canal está crescendo bastante. E eu tô chegando aqui nessa sexta-feira de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time vai a Brusque enfrentar o time da casa às 9h30 da noite, partida essa muito importante, com televisão, Sport TV, Premier para todo o Brasil, e será importantíssimo o Vasco buscar esses 3 pontos para se manter ainda com chances de voltar à Série A no ano que vem. Mas daqui a pouco, no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos, vou trazer todos os detalhes sobre essa partida. Com certeza você vai ficar muito bem atualizado. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: ontem eu fiz até um post que eu achei que não seria tão polêmico assim, mas foi. No meu Twitter, @Emerson_Rocha, eu coloquei ali valores, por exemplo, que eu vi nessa Série B de Campeonato Brasileiro, que são boas opções, não só para o Vasco, mas para o mercado como um todo. O goleiro da Ponte Preta, o Ivan, o lateral direito Natanael do Coritiba, o próprio atacante Moisés da Ponte e até o artilheiro da competição, o Edu Júnior, que vai jogar contra o Vasco hoje pelo Brusque. Coloquei esses 4 nomes ali apenas como nomes que eu tô vendo na Série B do Campeonato Brasileiro e pedi a sugestão do torcedor que tá ali me acompanhando no Twitter para indicar nomes que eles também viram como bons valores dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente entendeu meu post, colocaram ali nomes bacanas, sugestões bem legais de times como do Náutico, do CRB, outros times, por exemplo, do próprio Londrina, então as opções foram bacanas. Só que outros torcedores do Vasco entenderam o seguinte: poxa, tá pensando pequeno, o Vasco tem que pensar grande, o Vasco é gigante, tem que pensar em contratações de peso. Só que, torcedor, você já parou para analisar que na história do Vasco, a maioria das vezes o Vasco foi buscar em mercados, vamos dizer assim, times de menores investimentos para começar a montar o seu time? Pois é, eu posso te provar aqui com uma seleção, entre aspas, de jogadores que foram campeões no Vasco e que vieram de times pequenos. Por exemplo, no gol, o grande Acácio, campeão brasileiro de 89, veio do Serrano de Petrópolis, antes começou a carreira no Americano de Campos, ele é de Campos, depois passou pelo Serrano e o Vasco contratou esse jogador. Na lateral direita, vou colocar um jogador que saiu de um time pequeno do Rio de Janeiro, já veio para a base do Vasco, mas praticamente no profissional, que é o Alan, que hoje joga na Inglaterra, fazendo grande competição na Europa, e o Alan foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco, inclusive fez o cruzamento para o gol do Elton, que também veio de time pequeno, veio do Santo André e também está nessa minha seleção. Então, assim, contra o Atlético Paranaense naquela semifinal da Copa do Brasil. Na zaga, 2 jogadores que para mim são grandíssimos jogadores que tivemos no Vasco nos últimos tempos. Odivan, vindo do Americano, e Dedé, vindo do Volta Redonda. A lateral esquerda foi um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, tentei trazer jogadores que foram campeões. E aí, o que me sobrou foi esse. Edinho, que veio do Madureira, tinha também a opção do Cristiano, que veio do Bangu, foi campeão carioca em 2016, mas são jogadores ali que não tem tanta expressão assim, mas também vieram de times pequenos. Tem o Rômulo, campeão da Copa do Brasil, inclusive está no elenco atual, veio do Porto de Pernambuco. Além do Rômulo, tem a situação, por exemplo, do Nasa, campeão brasileiro em 97 e campeão da Libertadores em 98, um jogador multicampeão pelo Vasco e veio do Madureira. Já na meia ofensiva, tem o Giovani, pequeno príncipe, veio do Desportiva do Espírito Santo e olha, jogou muita bola pelo Vasco, foi campeão carioca algumas vezes.
vezes. Tem a opção também, um pouco mais à frente, do Denner, que veio da Portuguesa, fez um histórico campeonato em 94, infelizmente acabou nos deixando nessa própria competição, mas estava no elenco campeão, tricampeão carioca de 94. Mais à frente tem outro jogador que foi muitas vezes campeão pelo Vasco, Mauricinho, o pequeno rebelde, que veio do Comercial de Ribeirão Preto também para o Vasco, em uma condição bem bacana naquela ocasião, e como eu disse, o Elton, centroavante, que veio do Santo André, ou seja, um time completo de jogadores que vieram de times pequenos e ajudaram muito o Vasco em competições, em campeonatos, inclusive estão na história do clube como campeões. Por isso que eu digo, torcedor, acho que o Vasco tem que fazer um mapeamento dessa Série B do Campeonato Brasileiro, tem muitos bons valores, não para chegar e ser titular absoluto, não, mas para compor um elenco, para poder ser opção para o ano que vem. Acho que o Vasco deveria sim mapear essa competição e chegar na frente. São jogadores que estão se destacando, são jogadores que já estão olhando outras situações e o Vasco deveria buscar sim outros jogadores. As próprias sugestões que os torcedores colocaram lá no meu Twitter, tem muito nome bacana que o Vasco poderia já começar a olhar e seria muito importante para a temporada 2022. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual jogador dessa Série B que você indicaria para o Vasco? Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. É muito legal ter essa participação do torcedor sempre aqui no canal Ave Mais. E daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos, vou trazer todos os detalhes do jogo de logo mais, Vasco e Brusque, Brusque e Vasco jogando em Brusque, 9h30 da noite. Grande abraço, ótima sexta-feira e, se Deus quiser, com vitória do Vasco. Daqui a pouco a gente se vê lá no Bom Dia Gigante. Tamo junto, galera. Fui!